Olá, professor. Olá, António. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu vou começar esta conversa com uma frase algo cínica de Harry Truman, que define a liderança como a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e que gostem de fazer. Concorda com esta afirmação, professor? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite para aqui estar e quero desejar os melhores sucessos a este rebranding de marca. Bom, nós não podemos dissociar a afirmação do seu autor e sabendo nós quem foi o autor, percebemos que há aí algo de político por detrás. A dimensão em que eu concordaria era a dimensão da influência, não é? Nós influenciamos, quando lideramos, influenciamos outros em direção a determinado objetivo, em relação a determinada meta. Portanto, considerando a liderança como um processo de influência, nesse particular e nesse segmento de frase eu estaria de acordo. Quanto ao outro, repare, os processos de influência podem ser utilizados com um princípio ou com um objetivo, melhor dizendo, mais manipulador ou menos manipulador. Numa lógica de retórica branca, para o bem de todos, ou numa lógica de retórica negra, para o bem de quem inicia o processo de influência, apenas e só. E eu não vou agora arriscar qual destes sentidos é que o Truman tinha quando disse isso. Mas depreende-se então que a liderança é um processo de influência. É isso, professor? É um processo de influência que tem como objetivo fazer as coisas acontecer. Às vezes as pessoas estão já naturalmente motivadas para o fazer, há motivação intrínseca para tal. Outras vezes as tarefas podem ser cansativas, podem ser demasiado desafiantes, podem ser repetitivas, rotineiras. Portanto, a natureza da tarefa pode transformá-la numa atividade mais desejável ou numa atividade que cria mais repulso ou anticorpos. E, portanto, é necessário também que o ou a líder, enquanto forças motrizes do grupo, forças iniciadoras, o motor de arranque, por vezes ajuda a vencer a inércia que esse tipo de tarefas pode suscitar às equipas. O professor falou em líder. O que é um líder, professor? Hoje em dia fala-se muito há muita definição para o que é um líder, mas efetivamente o que é um líder? O que é um líder? Eu diria que os fundamentos da liderança não se alteraram muito ao longo do tempo. Há alguns aspectos que nós associamos a essas figuras. Um deles é ser um influenciador, é alguém que persuade. Outros, tendo ou não um papel formal nos coletivos em que opera. Portanto, um líder é uma figura com determinado papel, com papel especial num coletivo. E eu acho que o mais importante do que definir quem é o líder é definir o processo em si, de liderança, e olhar para ele como um processo. Porque nós tendemos, por uma questão de simplicidade cognitiva, a isolar, para o bem e para o mal, aquilo que são os efeitos de muitos coletivos na figura do líder. Portanto, ele é o principal fator de explicação para sucesso ou insucesso. O líder é alguém que influencia, é alguém que motiva, alguém que persuade e que, para o fazer de forma efetiva, deve ser consistente, deve ser congruente entre aquilo que diz e aquilo que faz. E eu diria que estes são os eixos que fazem parte do algoritmo no passado, no presente e que no futuro antecipo eu que também o farão. Isto está muito ligado, se quisermos então, à liderança organizacional, é isso, professor? Sim, eu quando falo estou a focar-me nesse campo, porque depois há a liderança política, há a liderança religiosa, há muitas formas de liderar, opinion makers também lideram a opinião, podemos pensar em figuras do mundo da música, do desporto. Eu estou a pensar mais, de facto, numa lógica de equipas no contexto de organizações. Há quem defenda, não sei se corresponderá à verdade, mas há quem defenda que se uma organização tiver regras bem definidas, processos bem definidos, que aquela necessidade de um líder carismático, que se fala muito, ou com um líder inspiracional, não é tão necessário, porque a própria organização por si só se ajusta e os líderes se ajustam a essas regras. Aí nessa questão eu optaria por olhar para ela com duas subquestões. A primeira delas, e até regressando um bocadinho ao conceito de líder,
a questão do contexto, se o contexto já tem um conjunto de guidelines que ajudam os elementos da equipa que não são líderes a poderem moldar o seu comportamento, eu acrescentaria à definição que dei atrás a noção de criação de contexto. Eu acho que um líder deve ser alguém que cria o contexto, cria as condições de sucesso para a equipa, sejam elas de natureza relacional, sejam elas em termos de organização de tarefas, delegação de responsabilidades, criação de deadlines. Portanto, tem esta dupla função enquanto líder. Ao criar o contexto, tem que criar, do ponto de vista de resultados, orientação para os resultados, clareza para a equipa, e do ponto de vista daquilo que é a criação, manutenção e desenvolvimento de um clima social dentro da equipa que propicie o sucesso, segundo a responsabilidade, também o deve fazer. Acho também, segunda parte da questão, que no contexto português, e fazendo jus ao meu background académico, no contexto português o que nós sabemos é que, mais do que empenhados ou identificados com as nossas organizações, nós tendemos a identificar-nos e empenhar-nos na figura do gestor ou da gestora, do líder ou do supervisor, da chefia. E estou a usar estes termos todos como sinónimo de alguém que lidera. Portanto, eu acho que mesmo que a organização dê todos esses sinais, no contexto português isso não dispensa a existência de figuras, se quiser, de timoneiros ou de embaixadores, embaixatrizes, desse contexto que a organização pretende ser a matriz organizacional. Ou seja, esta liderança pode ser apreendida ou aprendida, ou é uma liderança, fala-se muito na liderança inata, mas se fosse assim, eu diria que há muita gente que hoje em dia é líder e que não seria líder. Qual é a minha convicção? A minha convicção é que cada um de nós tem um limite em termos daquilo que é o seu potencial, por exemplo, de influência. Mas muitos de nós também estamos, e tenho perfeita noção disso, muito longe desse limite. Se por apelo organizacional, se por uma motivação intrínseca, nós estamos colocados em papéis de liderança, eu acho que é a nossa responsabilidade tentar atingir esse teto. E é possível, há pouco o António falava de carisma, é possível aprender um conjunto de técnicas que, naquilo que é a percepção de outros, nos podem projetar para um nível superior de carisma. Mesmo que na nossa autoavaliação consideremos que somos pessoas a quem faltam essas competências, que nunca poderemos ser capazes de exibir esses comportamentos. Sabe-se hoje, consegue-se fazer a decomposição, por exemplo, em termos de carisma, o que é que constitui uma pessoa carismática. Não é uma espécie de aura, não é uma espécie de capacidade transcendente que nós não sabemos identificar. Nós sabemos identificar quais são os sinais. E sabemos... Que sinais são esses, professor? Olha, alguns exemplos. Nós vemos às vezes na comunicação social pessoas que consideramos excelentes oradores, excelentes comunicadores, e se repararmos bem, isto é uma coisa que eu digo várias vezes, se repararmos bem, vamos ver que eles normalmente estruturam as suas mensagens sempre em torno de 3 eixos. Há sempre motivo 1, motivo 2 e motivo 3. Às vezes o motivo 3 é igual ao motivo 2. Mas para quem está a ouvir, o que é que se percebe? Percebe-se que aquele indivíduo tem resposta organizada, com um princípio, um meio e um fim. Todas as histórias têm um princípio, meio e fim. E esta forma de organizar a mensagem é uma das formas de fazer transparecer carisma aos olhos dos outros. Mas usar o humor, seja pela positiva, seja pela negativa, utilizar, do ponto de vista da postura, alguns gestos que são mais afirmativos ou que são mais empáticos, pode ser uma das formas. Utilizar mais vezes no discurso a referência ao nós e menos ao eu, portanto chamar a identidade coletiva à colação. Fazer no seu dia-a-dia, na sua conduta, por exemplo, fazer sacrifícios pessoais em prol da causa que se diz defender. Portanto, existem, do ponto de vista da linguagem, verbal, não verbal, da forma como se organizam as mensagens, alguns mecanismos que podem melhorar aquilo que é, na percepção dos outros, a nossa capacidade de influenciar. E o carisma é um desses ingredientes que contribui para a persuasão. E mesmo em termos de persuasão também já estão identificadas
várias técnicas que ajudam a fazermos passar a nossa mensagem de forma mais eficaz. E isto é válido, só para terminar este ponto, isto é válido, quer estejamos num papel de liderança, quer não. Não é necessariamente uma prerrogativa ou um feudo de quem tem o papel de liderança. Qualquer um de nós pode aprender E, no fundo, algumas acaba destas por técnicas. influenciar os outros dessa forma. Tem a ver com a natureza social do processo de liderança. Nós não podemos ser o cabeça de pelotão, que se esquece do resto da equipa. E, portanto, nós temos que constantemente manter esta rede social viva, mas esta rede social assente num conjunto de princípios que beneficiam destes processos de influência e de carisma ou de aura mística, às vezes que... Professor, nós estamos a falar agora em termos muito amplos, mas quando passamos, por exemplo, para um dia-a-dia de um líder, fala-se muitas vezes nos estilos de liderança, autocrático, democrático, laissez-faire, e falava-se, não sei se ainda estará atual, a liderança situacional, que é o líder adaptar-se a cada momento e adotar um estilo de liderança para cada tipo de momento. Faz sentido este tipo de estilo, deste tipo de afirmação hoje em dia? Eu quase que lhe devolvo a questão. Há pouco eu dizia que um líder deve ser consistente. Porquê? Porque qualquer um de nós necessita de alguma previsibilidade, ser capaz de antecipar com alguma margem de erro aquilo que vai acontecer no dia seguinte, na segunda-feira seguinte. Se nós temos um líder que, qual camaleão, em função de diferente contexto de crise, turbulência, um contexto de mais acalmia, em função de, por exemplo, níveis de maturidade dos liderados, vai ter liderados ou lideradas com maior maturidade psicológica, por exemplo, no sentido em que estão disponíveis para seguir aquilo que são as indicações de quem esfia, ou mais maturidade técnica. Há alguns que sabem efetivamente aquilo que é necessário fazer, outros ainda não tiveram a oportunidade de aprender. Depois combinamos estes dois eixos, já temos os 4 quadrantes de situações possíveis. Depois há as diferenças culturais. Se olharmos para todas estas diferenças, aquilo que vamos ter é uma multiplicação tremenda daquilo que seriam as situações possíveis às quais o líder tem que se adaptar. Eu não digo com isto que não tenha que existir um radar social por parte do líder, no sentido em que ele tem que estar atento às características, às necessidades, às preferências das suas equipas. Mas é para mim mais importante, se for para deixar algum conselho a quem lidera, preocupar-se, por exemplo, independentemente destas diferenças, em dizer, uma vez por semana, 2 vezes por semana, às pessoas que liderem, uma simples frase como esta: o que é que eu posso fazer enquanto líder para remover algum obstáculo que tu tens para seres mais eficiente? Ou seja, o líder como um facilitador. Sim. Alguém que está a servir o propósito da equipa ser melhor. Okay? E claro que vai haver diferenças. Vai haver diferenças a esta pergunta em função de eu saber fazer a tarefa ou não saber, em função de eu estar comprometido ou não, porque posso sentir-me injustiçado pela última distribuição de resultados, ou o último processo de avaliação de desempenho, ou o que seja, ou um estilo comunicacional com o qual eu não me identifico e que acho que não tem lugar no contexto de trabalho. São coisas assim, simples como esta. Um desbloqueador, alguém que facilita, alguém que está ali, que tem um poder formal e que consegue remover areias da engrenagem. Se eu não perguntar isto, e quanto mais alto eu estiver numa qualquer hierarquia, provavelmente as pessoas não me vão dar esta informação. Antes, pelo contrário. Ou porque não têm acesso devido a culturas conservadoras, rígidas ou burocráticas. Ou porque as próprias pessoas também fazem uma avaliação da consequência que há de ter aparecerem com problemas junto do líder. E, portanto, o líder coloca-se no papel proativo, consistentemente, fazendo isto de forma regular, e introduzindo isso na cultura da própria equipa. Só para terminarmos a nossa conversa, vou buscar um pouco da nossa conversa que nós estávamos a ter antes de começarmos aqui o nosso podcast, que é a produtividade. Fala-se que em Portugal trabalha-se muitas horas, mas a verdade é que os índices de produtividade são bastante baixos.
a liderança, o papel do líder, nestes casos, poderá de alguma forma contribuir, positiva ou negativamente, naturalmente, para a falta de produtividade, ou a produtividade que nós temos em Portugal? Sem dúvida, a esse nível, sem dúvida, são um dos principais, se não os principais atores, ao nível que eu considero mais fácil e mais rápido de intervir, que é o nível das empresas. Também aqui podemos pensar em termos da intervenção do Estado, o que é que o Estado pode fazer para tentar ajudar a melhorar os nossos índices de produtividade, mas parece-me que a distância, estamos a falar, é uma realidade distal. Do Estado até às empresas vai uma larga distância. Portanto, se nós pudermos ajudar a esse nível, ao nível MES, ao nível das empresas, a deixar algumas dicas à prova de dados, acho que é isso que devemos fazer. E os protagonistas principais aí, não únicos, mas os protagonistas principais são as FIAs ou as figuras que têm papéis de liderança. Há um exemplo que para mim é lapidar, que é o exemplo das reuniões. O António se calhar lembrar-se-á de outros contextos, mas acho que há um vírus, depois do vírus tivemos pandémico, temos o vírus da reunite. O vírus da reunite em que há sempre reuniões, isto sobretudo nos contextos de serviços, há sempre mais uma reunião para impedir que eu trabalhe. Estou a ser provocatório claramente. Claro que há reuniões que são necessárias de regulação do trabalho, de monitorização. Com certeza que sim. Mas, desde a duração das reuniões, um exemplo, uma reunião de 2 horas, com 5 pessoas, e vou ser também aqui muito, muito contido nos custos, com 10 euros hora por pessoa. Será que o output dessa reunião vai valer o custo do trabalho que está ali subjacente? E porquê é que são 2 horas? Quem é que decidiu? Qual é a ciência por trás de termos definido que são 2 horas? Porquê é que não são 15 minutos. Porquê? Porquê é que não são? Eu, sobre reuniões, não tendo uma sugestão precisa, rigorosa e à prova de dados para dar, eu diria que pelo menos, como algumas empresas já têm feito, pelo menos criar 1 ou 2 ou 3 dias sem reuniões no contexto de trabalho. Para a pessoa saber que se vai poder concentrar de fio a pavio no trabalho, sem reuniões que muitas vezes são um recurso que as lideranças têm, mas que é mal utilizado. Parece-me um recurso muito mal utilizado. Porquê é que, mais para provocar mais um bocadinho, porquê é que as sessões do Zoom têm 40 minutos, as sessões gratuitas? Porquê é que não têm 1 hora? Outra questão para provocar, qual é o nosso limite em termos de capacidade de atenção? Qual é o nosso limite cognitivo? Outra pergunta, porquê é que não telefonamos mais vezes às pessoas para resolver determinados assuntos em vez de marcar reuniões? Portanto, eu acho que há toda uma ciência sobre reuniões estabelecida e eu acho que no contexto de serviços, por exemplo, as reuniões são um recurso sobreutilizado, em que a maior parte de nós não tem formação para conduzir reuniões. Temos muitas reuniões, mas não temos formação para o fazer. E, portanto, poderíamos começar por aí, sendo nós uma economia cada vez mais voltada para os serviços, até que ponto é que essas reuniões obstam à nossa produtividade. Professor, muito obrigado por, mais uma vez, por ter aceitado estar aqui neste podcast. Terminamos assim a primeira sessão do Synchro Meeting. Dentro de 15 dias estaremos cá novamente para uma nova sessão, um novo tema, um tema que também, como referi no início, da sociedade atual e que impactam nas pessoas. Muito obrigado por ter assistido a este podcast.